Quem acompanha meu canal ou viu algum vídeo meu, sabe que eu tenho falado ultimamente que Deus fala muito comigo em sonhos. Porém, algumas vezes Deus falou comigo eu acordada. Quando eu tinha 16 anos, eu era nova convertida, eu estava no culto e tinha uma mulher falando sobre Sara. Sara não podia ter filhos e essa passagem bíblica. Tinha uma amiga minha que também nova convertida, nessa hora começou a olhar para mim. Nesse culto, eu não sabia direito o que eram essas coisas, mas depois eu vim entender. Deus falou comigo para mim visitar os hospitais. Eu tinha 16 anos, nova convertida. Eu senti aquela voz bradar no meu coração. Eu também fiquei calada. O culto terminou, eu fui lá para fora. Quando chegou lá fora, essa amiga minha disse: Cláudia, sabe por que eu fiquei olhando para você? Porque quando aquela irmã estava falando, eu senti de Deus pra gente ir nos hospitais. Gente, eu fiquei tão arrepiada, me arrepiei toda. Como eu era nova convertida, eu fui falar o quê? Com o pastor. Só que o pastor não deu muito crédito, não. Disse que para ir para o hospital tinha que estar preparada, essa coisa. Eu falei o que aconteceu, só que creio que ele não acreditou muito, não. Então ali foi a minha primeira vez que Deus falou comigo, eu acordada. Ao longo do evangelho, tive algumas outras experiências, né? Conforme a gente vai buscando a Deus, Deus vai aperfeiçoando o dom. E em algumas situações também Deus falou fortemente no meu coração para eu falar algo às pessoas, né? Muitas vezes Deus revelando algo. E o ano passado também Deus falou comigo, eu no culto, que até eu publiquei aqui no canal, que Deus falando comigo que eu me preparasse, que haveria tempos difíceis no Brasil, que haveria de vir uma fome espiritual e física. A fome espiritual estava aí, a física viria. Então, Deus falou comigo fortemente também aí. Então, eu tenho outras experiências também que Deus falou fortemente no meu coração. A gente às vezes fica, né? Meu Deus, será que realmente é Deus? Mas quando é Deus é alguma coisa sobrenatural, é uma coisa diferente. Então, se acontecer isso com você e de repente você não sabe muito como lidar, ou não sabe se realmente é Deus ou não é, eu só sei que as coisas de Deus são diferentes e Deus confirma. No primeiro caso que eu falei, quando eu era adolescente, recém-convertida, Deus também falou com aquela minha amiga, né? Infelizmente a gente era muito jovem, não sabia o que fazer, o líder não acreditou, mas que foi Deus ali foi. Eu não comentei nada com ela de repente começou a olhar para mim, né? E o segundo caso que eu comentei, eu já madura na fé, né? Do ano passado para cá, eu comecei a comentar com os amigos, mas infelizmente essas coisas nem todos acreditam. Então, primeira coisa, se aconteceu isso com você, peça direção a Deus e com certeza Deus vai confirmar. Segunda coisa, é preciso estar preparado para muita gente dizer que você está mentindo. Então, é preciso ter um psicológico bom. Por quê? Porque as coisas sobrenaturais de Deus nem todo mundo entende. Nem todo mundo, mas a gente tem que saber quem é em Deus. Uma vez uma amiga minha disse: Cláudia, você não sabe quem é em Deus? E eu fiquei pensativa nessa frase. Porque muitas vezes o nosso inimigo, ele tenta colocar na nossa cabeça que a gente não é nada de Deus, que a gente não precisa falar. E muitas vezes a gente se acovarda, usa um, usa outro. Todo profeta passa por isso, todos. Porque a maioria das pessoas não compreendem as coisas espirituais, mas é preciso que a gente fale. Porque depois quem paga um alto preço somos nós. E do ano passado para cá, Deus tem me sacudido de uma maneira que eu não acreditava mais que eu pudesse me levantar novamente. Quem acompanha o meu canal sabe que eu levei muitas quedas dentro do Evangelho. Eu passei muitas tribulações, muitas coisas terríveis e já estava perdendo a esperança. E eu ouvi de uma conhecida que, ainda que a árvore seja cortada pela raiz, mesmo assim, Deus ainda pode reerguê-la de novo, né? E muitas vezes Deus dá um chamado desse, porque a Bíblia em Efésios diz que há 5 ministérios, né? Ministério de profetas, de
entre outros, né? E o ministério profético, ele é muito espinhoso. Por quê? Porque muitos se dizem profetas. A gente vê aí, principalmente aqui no YouTube, profeta de todo tipo, falando bonança, falando conselho, muitas coisas. E, na verdade, o verdadeiro profeta, ele é perseguido. Quando Deus fala algo, quando Deus fala coisa boa, ainda tem o quê? E quando é conserto? A primeira coisa das pessoas é desacreditar, ou não aceitar, ou impedir. Mas uma coisa eu sei, por mais que elas tentem impedir, jamais vão impedir o trabalhar de Deus, jamais. Eu estava perdendo as esperanças em muita coisa. Quando eu também era jovem, né? Hoje eu tenho 34 anos, não sou velha, eu ainda me considero jovem. Mas quando eu era adolescente, Deus sempre usava os seus vasos para me cobrar o dom. Eu achava que era o dom de pregação, porque Deus, desde muito nova, eu sempre amei ler a palavra. Amei, eu quando não era nem cristã, acompanhava a igreja, o programa da Universal, e achava interessante. Depois conheci Jesus em outro ministério, né? Mas eu sempre gostei de ler a palavra, de estudar, de entender, de saber o porquê. E Deus me cobrando, e eu não entendia. Mas teve um dia que eu tive um sonho sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E aquilo ali não foi um sonho, foi uma revelação. E no sonho, a maioria da igreja que eu estava congregando ficava. E eu acordei apavorada, apavorada. Eu vi pastores, eu vi os irmãos, eu vi muita gente. Aquele foi um despertamento para mim. E na época eu vi o líder da igreja entregando folheto, ou seja, era como Deus me despertasse para falar para ele, para anunciar a palavra de todo o coração, de verdade, né? No outro dia eu cheguei na igreja e eu falei. Eu estava com o corpo todo tremendo. Os irmãos ficaram todos olhando para mim. Eu acho que não acreditaram muito, né? Mas eu não dormi aquela madrugada, era Deus me despertando. Depois de um tempo eu vim entender que, na verdade, o que Deus estava cobrando para mim era o ministério profético. Eu estava sendo covarde, não estava entregando aquilo que Deus mandava. E eu tive, como eu falei para vocês, Deus fala muito comigo nos sonhos, me revela muitas coisas do mundo espiritual. Inclusive no sonho, Deus me revelou algo que ia acontecer comigo. Revelou a minha queda, que eu ia cair em pecado. Revelou muitas coisas a mim. Nos meus sonhos também, o Senhor me mostrava muitas armadilhas do diabo para mim, para minha família, para os meus. E eu via legiões e legiões trabalhando para querer me destruir. Tudo isso Deus me mostrando. E eu vim entender que Deus tinha um chamado para mim no ministério profético. E do ano passado para cá, Deus tem me sacudido de uma forma que eu não acreditava mais. Então, se você está sem entender, ou se você estiver como eu, desacreditado em você mesma, saiba que há esperança, que nem uma árvore cortada, até uma árvore cortada há esperança para ela. Então, se você quiser compartilhar sua experiência, deixe nos comentários. Eu também posso deixar o meu WhatsApp, porque é trocando experiências, é conversando que a gente se fortalece. Deus, ele não quer ninguém covarde, né? Deus só busca os corajosos. E esse ministério é um ministério muito espinhoso. A gente é atacado de todo lado, é atacado pelos conhecidos, pelos amigos, pelos inimigos espirituais, né? Que a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem o espírito, é muito, muito espinhoso. E principalmente nos últimos dias que tantos falsos profetas têm se levantado. Tá muito difícil saber quem é o falso e o verdadeiro, só o Espírito Santo de Deus, né? Mas graças a Deus que Deus tem mostrado quem é o verdadeiro e quem é o falso. O inimigo não fica feliz em você parar esse ministério, porque Deus, ele dá muitas revelações para pessoas desse ministério, dá revelações do que acontece com você, com a sua família, para a sociedade, no mundo espiritual, dá revelações de pastores falsos que estão ali no altar, muita coisa Deus mostra, e o inimigo não fica satisfeito. Então, erga a cabeça.
Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, quem sabe eu posso ajudar.